Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. O nosso canal já contém mais de 500 vídeos, todos vídeos bem técnicos, com muitas informações bem precisas, tá? Muitas vezes informações que não são divulgadas aqui pela plataforma, tá certo? Então, se vocês puderem, assista também esses playlists, né? Que são bem interessantes e bem instrutivos, tá? É tudo gratuito, tá certo? Hoje o vídeo é sobre o transplante simplesmente de uma orquídea de um vaso para outro, tá certo? Resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas me solicitaram como é que eu faço, tá, o transplante, ou na verdade a mudança, né, da orquídea de um vaso para o outro, tá certo? A orquídea é o Dendrobium phalaenopsis, tá certo? Muito conhecido de todos, ok? Então eu vou fazer em passo a passo para vocês entenderem bem esse processo, tá certo? Bom, hoje eu vou mostrar uma alternativa para você mudar a sua orquídea para um outro vaso. É um processo simples. Essa planta eu já tenho cultivado há 4 anos, tá? Então a gente vai fazer, na verdade, o transplante dessa orquídea para um vaso maior. Por que isso? Porque a planta já está no seu auge do tamanho, tá? Então a gente vai transferir essa orquídea aqui para um vaso maior, tá? Com substrato completamente diferenciado, tá? É um trabalho que eu tenho desenvolvido, tá, com a fibra de coco, uma fibra de coco diferente, tá, e que já está praticamente assegurado, né, que funciona de uma forma muito efetiva, tá certo? Então, antes disso, a gente vai mostrar os materiais e principalmente 2 tipos de substrato a base de fibra de coco completamente diferente, e a gente vai falar o porquê a gente vai usar, tá, a fibra de coco que eu apelidei de fiapo de coco, tá certo? Vocês vão entender daqui a pouco o porquê eu tô falando isso, tá certo? Bom, então vocês vão ver aqui 2 tipos de substrato à base de fibra de coco, tá? Essa que normalmente a gente utiliza, tá, para cultivo de plantas condimentares e assim por diante, tá certo? Mas não é essa fibra de coco que a gente vai usar para cultivo de orquídeas. O que a gente vai utilizar é essa aqui que eu chamo de fiapo, tá? De coco, tá certo? Então, normalmente, tá, a salinidade desse material é muito menor do que essa, tá certo? Então, olha, vocês podem ver a diferença, né? Completamente diferente. Esse material aqui acaba, digamos assim, tendo uma retenção de umidade muito maior do que essa aqui, tá certo? Se a gente aqui apertar, vocês vão ver, tá, que o substrato aqui tem uma alta capacidade de retenção de água. E essa aqui, muito pouco, tá certo? Que seria interessante, tá, para o cultivo, tá, de orquídeas e algumas outras epífitas. A gente vai estar também fazendo o trabalho, tá, usando esse material com outras espécies. Então a gente vai falar aqui no nosso canal sobre essas pesquisas que a gente está conduzindo, tá certo? E as respostas vindo, a gente vai passar aqui para vocês, tá certo? Então a gente vai fazer o transplante, tá, da orquídea que a gente falou aqui. Essa aqui é uma orquídea chamada Dendrobium phalaenopsis, tá certo? Ela dá aquela haste, tá, de flor em penca. Não é a phalaenopsis, é a Dendrobium phalaenopsis, tá certo? E essa planta, né,
como outras também, a gente cultivou durante 3, 4 anos, tá certo? Nesse mesmo material, tá? Então, vamos mostrar primeiramente, né, os materiais que a gente precisa para essa prática aqui, tá? Então, seria a orquídea, tá certo? Ok? Ela já está num tamanho, digamos assim, além da capacidade desse vaso. Então, eu vou transferir, tá, para esse vaso, tá certo, que é bem maior, tá? Ela é o vaso 23, tá certo? 23 centímetros de diâmetro, né? Essa é a 15, tá? Vou usar aqui a fibra de coco fiapo, né? O fiapo de coco, tá certo? E também vou usar o carvão vegetal, tá? Mais ou menos nesse tamanho de partícula, tá certo? Então aqui tem uma mistura, né? Mas é o carvão vegetal, tá? Não é cinzas, tudo bem? É o carvão vegetal, tá? Essas que acaba sobrando, tá? Dentro do saco, esses sacos que vocês utilizam para churrasco, aqueles pedaços menores que ficam no fundo, que a maioria joga fora, não jogue fora, tá? Vocês guardem, vai guardando e vocês vão utilizar para essa finalidade, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês. Ó. Então, primeiramente, como eu sempre faço, né? Eu pego a orquídea e eu faço esse movimento aqui, que na verdade para facilitar a retirada da orquídea do vaso, tá certo? E vocês vão perceber como tá, né, o sistema de enraizamento dessa planta, tá certo? Então eu vou retirar aqui, ok? Olha só que beleza, pessoal, tá? Então vocês estão percebendo, tá, que foi exatamente esse material que eu utilizei, que eu vou utilizar agora, que é o fiapo, tá, do coco, tá, e o carvão vegetal. Somente esses 2 materiais, tá, que a gente faz, na verdade, um mix, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A gente vai retirar, tá certo? O substrato mais antigo, tá certo? Por quê? Porque elas já estão praticamente, tá, degradadas, tá certo? Então, esse é um processo um pouquinho mais demorado, tá? Então, a gente vai retirando toda a parte do substrato mais velho, tá certo? Eu não utilizo esse substrato no plantio para o transplante, tá? Para o outro vaso maior, tá? Então eu vou tentando aqui tirar o máximo possível, tá, do substrato antigo. Muito cuidado, pessoal, para não quebrar, né, possíveis brotos, né, tá, que ficam normalmente aqui ao redor, tá, ok? Essa planta não tem ainda broto, tá? Então, mas mesmo assim a gente tem que tomar um certo cuidado para que se ela tiver aí, tá, a gente não quebrar, tá, esses brotos. Por quê? Porque são nova folha, né? Novos bulbos que vão dar, na verdade, outras florações, tá? Pra gente, ok? Então aqui, pessoal, vocês podem fazer isso numa bacia com água, tá? Fica até mais fácil, tá? E fica até um pouco mais limpo, né? Com relação a substrato, né, o mais velho que a gente tenha, tá certo? Mas a aparência mais ou menos é isso, tá certo? Ok? E agora, pessoal, né, uma vez ela já praticamente limpa do substrato mais antigo,
tá certo? A gente vai deixar esse material aqui do lado e vamos fazer camadas diferenciadas, tá? Do substrato com o carvão vegetal, tá? Então, aqui primeiro eu vou colocar uma camada, tá? Desse material no fundo, ok? Vocês podem perceber aqui, olha, tá? Eu coloquei mais ou menos umas três dedos de substrato aqui no fundo, tá? Agora eu vou colocar o carvão vegetal em cima, tá certo? Mais ou menos também numa camada de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Depois eu vou colocar mais uma camada da fibra de coco, tá certo? No vaso, ok? E agora eu vou colocar novamente uma camada de carvão, tá certo? No vaso, tá? Então a gente vai estar fazendo, né, algumas camadas de carvão. E agora, pessoal, vou colocar, tá, a planta, tá? Eu ajeito aqui a orquídea, as raízes. Vocês podem ter percebido que eu não cortei nenhuma raiz, né? Tá? E no final a gente acaba colocando, tá, a fibra de coco, tá certo? Então a gente na verdade vai colocando a fibra, tá? Vocês podem estar percebendo aqui que eu tô apertando bem, tá certo? Porque senão essa orquídea ela tem as hastes mais longas, né? Ela pode tombar. Então eu vou colocando a parte do fiapo de coco, tá certo? Para ela se fixar bem, ok? E por final, gente, eu vou colocar o restante aqui do carvão em cima, tá certo? Para quem assistiu o vídeo somente agora, né, vai pensar que eu fiz o plantio, tá, dessa orquídea, tá, com o carvão vegetal, tá? Eu simplesmente, tá, fiz várias camadas, tá, de fibra, carvão, tá certo? Fibra e depois carvão, ok? Então eu fiz várias camadas, tá certo? O aspecto final do vaso ficou assim, tá certo? Ok? E a grande vantagem do fiapo de coco é que ela dá uma durabilidade maior comparado a pó de coco, tá certo? Então nós estamos fazendo alguns testes com esse tipo de material para outras culturas de ciclo longo, né? Então plantas perenes, tá certo? Então vamos começar a fazer algum trabalho com relação a isso em rosa do deserto, suculentas, justamente por quê? Porque ela retém, né? Ela tem um poder menor ela tem uma capacidade menor de retenção de água, tá certo? Essa orquídea, como eu só fiz o transplante, eu posso nesse momento, tá, fazer adubação, tá? Normalmente nós utilizamos o bocache, a gente vai adubar o bocache posteriormente. É um experimento que nós estamos conduzindo já há mais de 3 anos, tá certo? E vocês viram a resposta, tá, dessa espécie específica com relação o seu crescimento e o desenvolvimento da planta, né? Então ela está dando um resultado muito satisfatório. Eu acredito que esse material aqui, o fiapo de coco, seja sim um material muito interessante para substituir, por exemplo, tá, substratos mais antigos, né? Tá certo? E com resultado bem interessante, tá certo? Vocês viram, né, que esse transplante, simplesmente o transplante da orquídea de um vaso para um vaso maior, requer alguns cuidados, né?
E eu apresentei aqui, na verdade, é um substrato bem alternativo para essa espécie de orquídea. Aliás, grande parte das orquídeas epífitas você pode fazer, você pode utilizar essa mesma metodologia com a mesma, o mesmo substrato, né? Essa composição que a gente mostrou para vocês, tá certo? É muito simples, tá certo? Agora vai mudar com relação ao manejo. O pessoal que utilizava substrato mais a base de esfagno ou mesmo xaxim, que é proibido hoje, né? Você vai utilizar esse material, vai ter o mesmo sucesso, ok? Agora esse material, como a gente fez a composição, ela pode acumular um pouquinho mais de água, então você rega menos, tá certo? Você vai ter que mudar o seu manejo, tá certo? Com relação a isso, a gente vai falar em outros vídeos, mas caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, né? Pode entrar em contato comigo. Enviem as suas perguntas, suas dúvidas, as suas sugestões para a gente aqui, ok? Isso ajuda muito o nosso canal, tá? A passar informações, tá? Para o maior número de pessoas, ok? Como em todos os vídeos, né? A gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá? Está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui. Tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.